falar pra vocês como é que foi a minha experiência do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, resolvi contar isso pra vocês porque eu sei que tem muitas pessoas que anseiam muito por receber o batismo do Espírito Santo, só que às vezes até recebeu e não sabe, tem dúvidas como que é, o que a gente sente, e eu vou tentar explicar pra vocês certinho o que eu senti, a minha experiência. Com certeza cada pessoa foi batizada de uma forma, então assim, cada um tem uma experiência, então eu vou estar contando a minha pra vocês. Primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que se você anseia no teu coração de ser batizado, continue acreditando, porque eu sei que por mais que tem pessoas que acreditam que tenha ficado no Velho Testamento, que o Espírito Santo não dá mais o dom pra gente, os dons, né? Porque não são só um. Continue acreditando com todo o teu coração, continue se santificando, que um dia você vai conseguir também. E o Espírito Santo vai te batizar sim, que com certeza ele anseia por encontrar pessoas santas e que com o coração aberto e que realmente acredita que sim, é possível. Então, gente, no dia que eu fui batizada, foi num culto de domingo. Eu já cheguei no culto sentindo algo diferente, mas eu vou voltar um pouquinho pra trás. Eu vou tentar resumir, mas é meio extenso. Qualquer coisa eu vou ter que fazer parte 2, mas vou tentar colocar tudo no vídeo só, porque eu detesto parte 2. Na semana que eu fui batizada, eu nunca tinha pedido pra ser batizada. Na verdade, eu acreditava meio desacreditando, porque a gente vê muitos vídeos na internet, as pessoas brincando com isso e tudo mais. Então, assim, eu queria muito que acontecesse comigo, mas eu tinha uma dúvida, talvez assim, será que é verdade? Sabe? Mas eu queria muito que acontecesse comigo. Naquela semana, eu fiz um propósito com o Senhor de 3 dias, acordando às 3 da manhã. O intuito não foi esse, o intuito foi outro que eu fiz. Acabei recebendo também o que eu pedi, né? E além do que eu pedi, eu recebi o batismo do Espírito Santo, que no meio dessas minhas orações às 3 da manhã, eu falei, Espírito Santo, eu queria muito ser batizada. Eu deixei claro pra ele, eu falava assim, Senhor, eu quero ser batizada, Espírito Santo, eu quero viver essa experiência com você, eu quero dar esse passo a mais, porque na minha cabeça é como se você tivesse um outro nível espiritual, sabe? Que sai dali, parece daquele raso, e você se aprofunda. Minha opinião, gente, tá? Não tô dizendo que é isso. Você se aprofunda com o Espírito Santo num lugar, sabe? É como se tivesse um lugar especial, fosse um outro patamar, sabe? E eu queria viver isso. E eu falei, Espírito Santo, eu quero muito viver isso com você. Eu quero muito sentir isso. Eu quero muito viver isso mesmo. Meu coração tava ansiando por aquilo. Foi daí que eu comecei a pedir. Pedi acho que umas 2, 3 vezes naquela semana pro Espírito Santo isso, né? O meu coração já ansiava por isso, mas não tinha pedido de fato. E aí até que chegou o domingo, né? Fiz esse propósito de 3 dias. Chegou o domingo, eu fui pro culto. Não era o meu pastor que estava pregando naquele dia, era um outro pregador da igreja, né? Daí o culto já começou diferente, gente. Eu já senti algo diferente no começo, mas normal, né? Tava uma energia legal aquele dia na igreja, assim, tava bem cheio a igreja aquele dia. E daí as pessoas estavam bem animadas. Eu lembro, assim, que eu senti algo diferente na igreja, no culto aquele dia. Normalmente a gente vai pra igreja meio com preguiça às vezes, né? E naquele dia o pessoal tava animado, tinha bastante gente na igreja, tava legal, sabe? Enfim, aí começou o culto, tudo normal, né? Começou a palavra e tudo mais, o culto foi fluindo, e eu já chegou o momento do culto, na hora do louvor, eu já tava meio emocionada e tudo mais, né? Já tinha chorado, enfim, mas até então normal, porque eu sou chorona, então eu choro pra caramba nos cultos, normais, então assim, nada tão fora da realidade, assim, pra mim. E daí o culto foi fluindo. Aí conforme o culto foi fluindo, a gente chegou no momento da palavra, né? Na minha igreja tem a palavra, depois tem mais um louvor pra encerrar o culto, né? E daí ele foi falando, nem lembro exatamente o que foi dito aquele dia na palavra. E aí ele foi falando, e daí chegou bem no finalzinho, assim, da pregação dele, ele falou assim, hoje vai ter o mover do Espírito Santo aqui, né?
vai ter um mover. E bem no finalzinho, antes dele falar isso, eu comecei a chorar. Bem no finalzinho da pregação dele, eu comecei a chorar, assim, sentada na cadeira, assim, chorava, assim, tava disfarçando, porque eu tava vergonha, né? Daí acabou a pregação dele, ele terminou de falar o que ele tinha pra falar, e foi onde que ele falou isso. Hoje o Espírito Santo vai mover aqui. O Espírito Santo vai mover. Tinha uma pessoa tocando, acho que era shofar no dia, raramente essa pessoa toca lá, eu nem sei quem que é, na verdade, que tava tocando, mas aquele som ali me arrepio, assim, porque parecia o som da trombeta, sabe? E daí a pessoa, aí ele falou assim, você que trouxe o shofar, toque. Aí apagaram as luzes, na minha igreja é aquelas igrejas que apagam as luzes, né? Daí apagaram as luzes, gente, e daí ele começou, aí ele falou assim, quem sentiu no coração, vem aqui na frente. E eu já tava chorando, tava aos prantos naquele momento ali, que foi o finalzinho da pregação. Nem sei por que eu tava chorando, gente. Acho que eu fui ali já mesmo, eu já tinha sido pega pelo Espírito Santo naquele momento. Fui lá na frente, muita gente foi lá na frente naquele dia, porque a pregação dele foi incrível. E daí eu fui uma das pessoas, eu nem vi, gente, né? Eu tava lá na frente já, entendeu? Sabe, eu tava tão emocionada que eu fui lá na frente. E daí eles começaram a colocar as mãos nas pessoas, né? Então, o meu batismo no Espírito Santo foi sobre imposição de mãos, né? Tem pessoas que conseguem sozinhas, até em casa mesmo conseguem, tá? O Espírito Santo não tem critério pra isso, tipo assim, em casa, na igreja. Eu acho que o mover ali da igreja ajuda muito, né? Essa questão. E daí começou o louvor, aquele fervor, e aí as pessoas foram colocando a mão. Gente, e eu vou contar agora o que eu falava no momento. Eu falava a todo tempo, eu já tava muito emocionada, eu já tava chorando, desde quando eu tava sentada na cadeira. Aí eu só falava assim, vem Espírito Santo, vem, eu só falava isso, gente, vem Espírito Santo, e com o olho fechado, e vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e as pessoas tudo em volta de mim, tinha muita gente lá na frente, vem Espírito Santo, eu falava, e me deixa viver isso, me permite viver isso, e eu tava chorando muito, gente, nesse momento, já tava, sabe quando você fala, mas você mal consegue falar, de tanto que você chora? E daí, eu vi que tinha algumas pessoas já caindo ali, né? Foi um mover sobrenatural mesmo aquele dia na igreja. Ele colocava a mão assim, as pessoas realmente caíam, sabe? E daí chegou a minha vez, né? Aí na hora que eu tava com o olho fechado, assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aí eu senti que colocou a mão na minha cabeça. Na hora que colocou a mão na minha cabeça, gente, ele só falou assim, abra a boca e deixa fluir. Aí eu tava falando, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A minha língua desse jeito, tipo assim, opa. Aí foi onde ele falou assim, abre a boca e deixa fluir. Aí eu comecei a falar em línguas. Eu nunca consigo contar sem chorar, porque foi a coisa mais incrível que eu vivi na minha vida até hoje. Antes disso, a coisa mais incrível que eu tinha vivido na minha vida foi o nascimento do meu filho. Que bem pra quem é mãe sabe como que é o nascimento do filho. É a coisa mais incrível que a gente pode viver na vida. E até então era. E naquele dia, a coisa mais incrível que eu vivi na minha vida foi ser batizada. E eu não acreditava, porque eu pensava assim, como que as pessoas do nada começam a falar uma língua estranha, tipo, sabe? É como se, é um exemplo, né, claro. Você não soubesse falar inglês hoje, daqui assim, estalar de dedos, você começa a falar inglês fluente, sabe? E daí eu comecei a falar. E daí eu falei, foi por pouco tempo, sabe? Que eu consegui fluir. Não foi por muito tempo. Mas eu falei, sabe? E eu nem vi quem foi exatamente a pessoa que colocou uma na minha cabeça, porque eu fiquei ali. Aí gente, o que eu senti fisicamente mesmo, assim, que eu senti. Eu senti queimar as minhas mãos, os meus braços, os meus pés. É que tem coisa que vai além do que a gente consegue explicar falando. Eu sentia queimar minhas mãos e eu tremia assim, ó. Eu tremia assim, ó. E é incontrolável, não é algo que eu tava ali tremendo porque eu queria. Só que eu lembro que eu tremia muito assim, ó, incontrolavelmente, assim, ó. Eu tremia, e eu assim, daí eu sentia um calor queimando assim meu corpo e eu tremia assim. E só que eu não queria sair dali, sabe? Eu queria viver aquilo ali pra sempre. Eu nem sei quanto tempo que se passou.
Só sei que parece que o mundo para na tua volta, todas aquelas pessoas que estão na sua volta somem, desaparecem, é só você. E você só fica sentindo aquilo ali, entendeu? O Espírito Santo, e eu só agradecia. Depois que eu percebi que eu tava falando, eu só agradecia. Só agradecia, Espírito Santo, você é real. Cara, não tem como duvidar. Foi realmente um divisor de águas pra mim, porque eu acho que eu tinha muita fé, sabe? Só que minha fé foi aumentada ali naquele segundo, porque realmente eu senti, sabe? Eu já tinha tido outras experiências com Deus, se vocês quiserem eu posso estar contando aqui. Mas, de fato, claro, eu senti o Espírito Santo. Como que eu, do nada, simplesmente comecei a falar em outra língua estranha. Então foi isso, gente, basicamente. Tentei resumir aqui pra vocês o máximo, mas é bem extenso, né? Enfim, foi isso. Foi o dia mais poderoso, mais incrível, mais extraordinário. Eu queria poder reviver aquele momento ali, sabe? Não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. É só quem viveu sabe. Se você tem anseio, se no seu coração anseia em receber também, acredite. Mesmo que as pessoas falam, eu sei que tem algumas igrejas que falam que não, e tá tudo bem. Se eles não acreditam também, tá tudo bem. Se você acredita, continua clamando pelo Espírito Santo para que ele desça sobre você, né? E eles falam que é uma evidência, o fluir de línguas é evidência do batismo do Espírito Santo, né? Mas a gente não sabe como que o Espírito Santo trabalha. Pode ser que você já tenha sido batizado e você não tenha tido dom de línguas, né? Eu não tenho muito conhecimento pra estar falando pra você isso, sabe? Só a minha experiência aqui mesmo, que foi, às vezes você já foi batizado, às vezes você tá se identificando, ou às vezes você vai ser batizado e você vai lembrar desse vídeo, né? Porque o que eu senti foi isso. E é isso, gente.